Capítulo 10 do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio de natureza especial destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao Fundo de Investimento as disposições constantes dos artigos 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer, inciso 1, a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas, inciso 2, a limitação da responsabilidade bem como parâmetros de sua aferição dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade e, inciso 3, classes de cotas com direitos e obrigações distintos com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação da responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações dos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido ao inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos de seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Título 4 da superfície. Artigo 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante a escritura pública devidamente registrada no cartório de registros de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as partes se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Artigo 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Artigo 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. Artigo 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Artigo 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Artigo 1376. No caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. Artigo 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código no que não for diversamente disciplinado em lei especial.
Título 5 das Servidões, capítulo 1 da Constituição das Servidões. Artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2 do exercício das servidões. Artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste ou à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3 da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante no impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comunidade que determinou a constituição da servidão. Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. Inciso 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Inciso 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Título 6 do usufruto, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um dos ou mais bens, móveis ou imóveis, num patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever
de restituir fim do usufruto, as que ainda houver e das outras o equivalente em gênero, quantidade e qualidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 3º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2 dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Artigo 1398. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir, em pessoa mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3 dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que receber determinando o estado em que se acham e dará caução fidejussória ou real que, se lhe exigir o dono de velar-lhes pela conservação e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. E, nesse caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário, inciso 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento num ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro ou
ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se o edifício sujeito ao usufruto for destruído, sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio, mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga se ele for desapropriado ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4 da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis, inciso 1, pela renúncia ou morte do usufrutuário, inciso 2, pelo termo de sua duração, inciso 3, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer, inciso 4, pela cessação do motivo de que se origina, inciso 5, pela destruição da coisa guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409, inciso 6, pela consolidação, inciso 7, pela culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Inciso 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Título 7 do uso. Artigo 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando exigirem as necessidades suas e de sua família. Parágrafo 1º. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Artigo 1413. São aplicáveis aos usos, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 8 da habitação. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Artigo 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa, não terá que pagar aluguel à outra ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito de que também lhes compete de habitá-la. Artigo 1416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Título 9 do direito do promitente comprador. Artigo 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou o arrependimento celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir o promitente vendedor ou a de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Título 10 do penhor, da hipoteca e da anticrese. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo 2º. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421.
O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrédito tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga, extingue-se esses direitos decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, inciso 1, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, inciso 2, o prazo fixado para pagamento, inciso 3, a taxa dos juros se houver, inciso 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida, inciso 1, se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Inciso 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento, neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. Inciso 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano em benefício do credor a quem assistirá, sobre ela preferência até o seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens não desapropriados ou destituídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la quando sem culpa sua se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção de seus quinhões, qualquer deles, porém pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando excutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida de despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor, seção 1 da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O penhor comum será registrado em cartório de títulos e documentos. Título, seção 2, é dos direitos e do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito, inciso 1, à posse da coisa empenhada, inciso 2, à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito
não sendo ocasionadas por culpa sua. Inciso 3. Ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Inciso 4. A promover a exceção judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Inciso 6. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Inciso 6. A promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3 das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, a custódia da coisa como depositário e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia a importância da responsabilidade. Inciso 2. A defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. Inciso 3. A imputar o valor dos frutos de que se apropriar artigo 1433, inciso 5, nas despesas de guarda e conservação nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. Inciso 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Inciso 5. A entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4 da extinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor, inciso 1, extinguindo-se a obrigação, inciso 2, perecendo a coisa, inciso 3, renunciando o credor, inciso 4, confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, inciso 5, dando-se a adjudicação judicial a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto à parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova.